E o terceiro documento é um Gaudium et Spes, alegria e esperança. Uma alegria e esperança na relação da igreja e sua relação com o mundo contemporâneo. Esta leitura se faz da igreja para fora, a igreja em saída, poderíamos chamar hoje. Estes três documentos causaram alguns conflitos de interpretação da igreja. No entanto, são documentos importantes. A Dei Verbum coloca a primazia da palavra de Deus à luz do magistério que sabe e conhece as matrizes dessa palavra. A Lumen Gentium nos coloca a igreja como um sistema de educação, de formação, de treinamento, de iluminação para um bom ser cristão, para um bom agir como cristão no mundo. E a Gaudium et Spes praticamente é um legado para a igreja entender, compreender o mundo e não apenas condená-lo. Qual foi o papel da Dei Verbum? A Dei Verbum trabalha para instruir no bom acesso à tradição na qual a Bíblia foi escrita. Neste sentido, a Bíblia é a fonte da tradição. Eis a revelação que a igreja interpreta. E dessa forma se distancia de Trento, que indicava duas fontes da revelação, o magistério e a escritura. A consequência disso é importante porque a primazia da palavra de Deus e o acesso à experiência de fé dos primeiros cristãos será a chave de renovação da própria formação da própria igreja. Veja, graças a isso nós temos estudos e estudos densos sobre quem é Jesus, como ele se comunicou, o acesso ao texto bíblico, que antigamente era bem difícil. Então, a Dei Verbum nos mostra a importância de acessar a palavra. E outra coisa, não é apenas acessar, mas saber a tradição que te ensina como acessar, para não cometer erros, não cometer distorções, e, no entanto, coloca elementos científicos e técnicos para ter um acesso adequado a esse texto. Que nos ensina a Lumen Gentium? Se no passado algumas pessoas interpretavam que a igreja surge nos sacramentos, na autoridade da obediência, ao primado ao Papa, a hierarquia, que isso faz igreja, na Lumen Gentium se dá um salto na origem do próprio cristianismo. E se diz, a igreja é o povo de Deus, quem constitui a igreja é Deus, que reúne e convoca pela graça de Deus. Na ordem, primeiro o povo de Deus, depois se constitui o clero para o serviço do povo. E um outro segundo aspecto é que a santidade já não é mais privilégio do clero e da vida religiosa, mas de todo o povo de Deus. Todos somos chamados à santidade. E, claro, se é um povo de Deus, se percebe que esse povo de Deus vive de forma ecumênica também, e vive com a figura de Jesus centralizada, e dentro dessa figura de Jesus centralizada, a importância de Maria. Por que Maria? Porque Maria é o modelo da seguidora fiel de Jesus na igreja. Então, por isso é importante, na Lumen Gentium, nós somos povo de Deus, convocados por Deus, a santidade é a obrigação de todos, não apenas de alguns, e o exemplo desse povo de Deus que sigue a Jesus é Maria, modelo de seguimento. Então, se mostra uma igreja diferente, uma igreja comunidade, uma igreja em partilha, uma igreja que caminha junta. Veja, está a Gênesis do que nós hoje usamos como uma igreja sinodal, uma igreja colegiada, está tudo aí colocado.
E, finalmente, o terceiro texto que nos permite entender o Vaticano II é Gaudium et Spes. É possivelmente um texto mais importante, mais radical, porque será escrito por Paulo VI. O concílio acaba sendo finalizado por Paulo VI e não por João 23. E Paulo VI inicia esse concílio com uma ideia clara, que a igreja deve estar em relação com o mundo moderno. Possivelmente, Gaudium et Spes é dos maiores esforços da Igreja Católica de tentar conhecer como esse mundo ao qual vai comunicar a fé, ao qual vai comunicar a luz de Cristo. E claro, os interesses que se colocam nisso é ter cuidado, ter capacidade de compreensão do mundo, já não ter ao mundo como inimigo apenas, ou como um lugar do mal, mas o mundo como um lugar, um campo de evangelização, um campo de sinal do verbo presente. Como considerações finais, devemos lembrar que o Vaticano II declara ou restaura o diaconado permanente. E essa é a grande riqueza de uma igreja diferente, uma igreja povo de Deus. O diaconado permanente se encaixa então nesse conceito de igreja povo, não hierarquia, de igreja serviço ao povo, não o povo ao serviço da hierarquia. Mas também dentro desse foco importante, que é o ministério da palavra. O ministério da palavra é importantíssimo, já que se inspira na Dei Verbum. A Dei Verbum coloca a primazia da palavra. O diaconado permanente é o ministério da palavra. É a palavra que vai anunciar, mas não é uma palavra apenas pronunciada, vocalizada, enunciada de boca para fora, mas uma palavra que é viva. Cristo é a palavra viva. E por isso que a missão do diácono será integrar esse conceito de igreja povo de Deus e povo de Deus que é corpo de Cristo vivo, corpo místico de Cristo. Como vamos ser corpo místico de Cristo? Quando estejamos integrados no conceito, na ideia de um Deus que vive conosco e está conosco e que nos alimenta através da sua palavra. Segundo aspecto importante, o Vaticano II pretende que a igreja seja educada, seja formada, seja instruída para melhor viver cristamente ao interior dela. E qual seria a melhor forma de viver cristamente? Viver em caridade. E aí que vem a característica do diácono. O ministério da palavra e da caridade. Então a importância de viver essa caridade não como uma obrigação legal, canônica, mas como uma obrigação que brota desse ser parte do corpo místico de Cristo. Então, a palavra que vai anunciar o diácono, deveria se inspirar no documento Dei Verbum, que quer dizer que o diácono tem que estudar, aprender e conhecer profundamente as matrizes que constituíram essa memória bíblica. Em outras palavras, o diácono tem que conhecer profundamente a tradição da igreja, o magistério da igreja, que nos ensina como a palavra de Deus foi constituída. E por isso, não podemos andar falando e dizendo coisas sem conhecimento, ou seja, muita formação. Isso que queria o Vaticano II, que o povo de Deus, o povo seja formado. Para quê? Para ter uma vida cristã, aqui e agora, e assim sermos luz do mundo. E essa vida cristã se caracteriza, no caso do diaconado, pela vida em caridade, a vida de entrega ao próximo. E, finalmente, o diácono está pensado no Vaticano II como
um membro de uma igreja que está em diálogo com o mundo. Não é formamos diáconos para ficar dentro da igreja, fazendo a liturgia, ficando dentro de estruturas apenas funcionais e necessárias de uma comunidade. Mas um diácono que consiga dialogar com o mundo, pensar o mundo, e através desse diálogo, desse pensar o mundo e conhecer o mundo, poder ajudar a igreja através de seus bispos, através de uma dimensão colegiada, quais seriam os sinais de Deus neste mundo? Como entender e interpretar este mundo para encontrar neles um sinal de salvação? Espero que isto ajude a vocês, diáconos em formação, futuros diáconos, para afinar duas coisas. O diaconado é o ministério da palavra. Verbum Dei, Vaticano II. E o diaconado é o ministério da caridade. Aí nós podemos nos inspirar na Constituição Lumen Gentium. Somos um povo de Deus que está para iluminar sinais do reino. Então, até mais, espero que isto ajude a vocês. E se vocês quiserem ter informações mais específicas sobre isso, eu aconselho vocês procurarem o Centro Loyola. E dentro do Centro Loyola, as palestras sobre o Vaticano II do padre João Batista Livani. Acredito que vão aproveitar muito para aprender o Vaticano II. Até mais.